Evangelho segundo São João, capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Oremos. Pai querido, trabalhe o nosso coração nessa noite, e ensina-nos, ó Deus, a viver diante do Senhor, em nome de Jesus, amém. O tema da meditação: e vimos a sua glória. Meus irmãos, quando se lê o Evangelho de João, e vemos esse tema de abertura, que fala sobre a encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui, meus irmãos, é a promessa de Deus sobre o seu povo, de que o Verbo viria, o Verbo encarnado apareceria, o Verbo se tornaria carne, Ele habitaria entre nós cheio de graça e de verdade, e veríamos a sua glória. E Deus, quando Ele trabalha, meus irmãos, enfim, o Salvador que viria, Ele começa logo no início, logo depois da queda, logo depois desse desastre que destrói o coração de toda a humanidade na representação da raça. O Verbo, ele aparece, meus irmãos, ali de forma clara, porque a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Nós vemos, meus irmãos, nas Escrituras Sagradas, mostrando claramente o Verbo que viria. O cetro não se arredaria de Judá até que Siló aparecesse, até que a estrela de Jacó brilhasse. Enfim, Deus no tempo e na história planejava o dia que o seu filho se encarnaria. Quando você olha para o Velho Testamento, você encontra Isaías vivendo um contexto de sofrimento. A casa está em guerra, a Síria contra ele, alguns filhos de Naftali também. Ele simplesmente, o rei não sabe o que fazer. O texto diz que os joelhos deles estavam trôpicos, como que em águas turvas, e de repente Isaías aparece ali e vai dizer, que a virgem conceberá, dará à luz um filho, o seu nome será Emanuel, que será Deus conosco. Mas o que significa isso? Tanto tempo atrás, Deus levantava o coração da nação daquela época, dizendo, enfim, as coisas não vão continuar assim. Deus tem plano para Israel, Deus tem plano para a história, Deus tem plano para colocar as coisas no lugar, e o tempo, meus irmãos, vai se delineando. A Bíblia diz de forma clara, meus irmãos, que essa virgem conceberia, e o nome desse menino seria Emanuel, que significa Deus conosco, Deus presente, Deus agindo, Deus intervindo na vida da família, da sociedade e de um povo. Quando você continua vendo, meus irmãos, as profecias requerentes que falam sobre, enfim, a glória que viria, você encontra Isaías dizendo que esse que viria, meus irmãos, é Deus forte, esse que viria é Pai da eternidade, esse que viria é Príncipe da paz, esse que viria nasceria, meus irmãos, em pobreza, numa cidade pequena chamada Belém ou Efrata. Ele nasceria, meus irmãos, de mulher, simplesmente Deus mostrando que o Verbo um dia se faria carne, o Verbo se fez carne. O apóstolo Paulo diz que na plenitude dos tempos, no tempo que Deus escolhe, na hora certa de Deus, Deus cria um recenseamento para a história, há um recenseamento tombado, enfim, formado, inquirido, tem que se pagar imposto, tem que se mostrar a cidade, enfim, que se nasceu, e José é obrigado a percorrer, meus irmãos, mais de 100 quilômetros, em clima de quase 50 graus, com a vida, meus irmãos, de uma mulher já quase entrando em trabalho de parto. E ali ele vai para Belém, e naquela noite, como Lucas destaca, não há lugar para ele, não há espaço para ele, não há lugar para nascer, não existe um castelo ou um palácio aberto, mas não existe uma casa também. O Verbo vai se fazer carne, ele vai, enfim, agora habitar entre nós. E na noite, meus irmãos, da concepção, do nascimento de Jesus, não há lugar para ele na hospedaria, não há lugar, meus irmãos, e ali ele é recebido por anjos, ele é recebido por pastores, ele é reconhecido como Deus que chega para agir, Deus que chega para mudar. Esse é o ponto, meus irmãos, de João capítulo 4, versículo 14,
do seu capítulo 1. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. É bonito demais, meus irmãos, quando você começa a ler a história de Jesus. Quem nunca leu Mateus, Marcos, Lucas e João, precisa ler depressa. Se você nunca marcou, você lê Mateus, Marcos, Lucas e João em poucas horas. É 1h35 para Mateus, 1h10 para Lucas, João um pouquinho mais de 1 hora e Marcos um pouquinho mais de 45 minutos. Você lê toda a história de Jesus escrita e delineada nos evangelhos. O Verbo que se fez carne habita entre nós. E como ele habita? Ele habita começando um ministério que aquele que veio vaticinar e profetizar que ele viria, João Batista vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse Jesus começa, meus irmãos, a habitar entre os homens. E a Bíblia diz que ele proclama a palavra. A Bíblia diz, meus irmãos, que ele prega essa bendita palavra de Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que ele ensina. A Bíblia diz que ele consola. A Bíblia diz que ele edifica. A Bíblia diz que ele cura. A Bíblia diz que ele levanta pessoas. A Bíblia diz que ele trabalha, meus irmãos, milagres contínuos na sua vida. Enfim, vimos claramente o Verbo que se fez carne, mas ele habita agora entre nós. Ele come com a gente, ele partilha com a gente, ele chora com a gente, ele se alegra com a gente, ele vive com a gente. Quando se trabalha, se habitou entre nós. Deus tem cobrado muito da gente, meus irmãos, fidelidade. A gente vive uma época de muita distração espiritual. A gente vive uma época onde o evangelho tem sido vivido às vezes como alguma coisa secundária. E a cobrança que a gente faz aqui no final do ano é que a igreja se desperte cada vez mais para a pessoa de Jesus, para o legado de Jesus, para esse Salvador bendito que é Jesus, para essa grandeza que é Jesus, enfim, e cada vez mais se compromissar com Ele, se apaixonar por Ele, enfim, viver para a glória dEle, e se prostrar diante da sua vida e dos seus pés. Essa semana foi uma semana triste para a igreja, pouca gente soube. Nós temos algumas pessoas na igreja que passam de 90 anos. Aqui, o senhor Daniel não está aqui hoje, não estou achando ninguém por enquanto, né? Não tem, a Rosinha não está aqui. Maldade, né? Eu não tenho, acho que não tem alguém com 90 anos aqui hoje. Tem um irmão, o seu Hermas 87, né? Acho que é o mais velho aqui hoje. Deve ter mais um pouquinho, mas tem gente que esconde a idade e não vai falar. Tudo bem. Essa semana morreu o seu Simplício. Quem que é seu Simplício? Seu Simplício foi uma pessoa que trabalhou com radiologia a vida inteira. Trabalhou na casa de saúde, trabalhou na humanitária. Ele atendeu milhares de pessoas que fizeram algum exame com ele. Agora é interessante quando você via seu Simplício, foi trazido aqui pelo filho a vida inteira. Quando ele podia, ele vinha sozinho, mas no finalzinho, é interessante, foi o filho que falou, né? Toda semana ele queria vir na escola dominical, não enxergava, tinha dificuldade, já andava com dificuldade, mas ele queria vir aqui. Para quê? Para que vir aqui? E aconteceu um episódio, né? Ele veio, tomou a última ceia da vida dele, aqui na igreja com os irmãos. Foi o Felipe até que o serviu. Mas é interessante que o filho disse que ele perguntava toda semana para o filho: meu filho, hoje é o primeiro domingo, de novo? Ele queria vir toda semana tomar ceia. Aí ele disse: não, pai, já foi semana passada. Hoje é outro domingo, a gente vai, mas hoje é outro. Para que isso? Meus irmãos, é a concepção e a marca da vida que abraçou Jesus. Esse negócio de dizer que ama Jesus e só fala de Jesus de vez em quando, conversa fiada. Nós estamos precisando acordar um pouquinho. Crente, meus irmãos, tem que falar de Jesus todo dia, todo dia, todo dia. Tem gente que fala de futebol todo dia. Tem gente que fala da vida dos outros todo dia.
Tem gente que tem assunto todo dia para falar, é Bolsonaro, é não sei quem, é Lava Jato, enfim, começa a falar daquele que lavou a tua vida, lavou teu coração, lavou a tua existência e mudou você. A cobrança, meus irmãos, dessa época de Natal, é que a gente encontre vontade de viver para Jesus. A gente encontre vontade para dizer, o verbo se fez carne, mas ele habita entre nós, ele habita na nossa vida, ele habita do nosso lado, ele habita no meu irmão, ele habita nas lágrimas do meu irmão, mas nas alegrias e vitórias dele, ele habita na vida dessas crianças que cantaram aqui, estão sendo catequizadas e ensinadas para gritar na história daqui a 10, 20, 30, 40 anos, só o Senhor é Deus, meu filho, só Jesus salva, meu filho. E o verbo se fez carne, e vimos a sua glória, mas ele habita entre nós. Eu estou convidando a igreja, comemora Natal, gente, faz festa, vibra, se alegra, mas deixa esse Jesus contagiante contagiar a sua vida. Essa semana eu fui para Barretos, só para ver por alguns minutos. Uma irmãzinha nossa, Tatiana, o câncer voltou, deslocou já o olho direito, ela não está bem. De madrugada, como eu disse aqui, hoje cedo ela colocou assim no meu celular, vem aqui, está indo para lá, vamos lá, fomos lá, é logo ali, 600 quilômetros de volta. Para quê? Para ficar 30 minutos com alguém. Para ficar com alguém que está precisando da gente. Para ficar com alguém que, se não houver uma guinada no seu tratamento e Deus não fizer um milagre, daqui a 6 meses a gente sepulta ela aqui. Meus irmãos, eu não sei como você tem vivido a sua vida diante de Deus. Faz comemoração de Natal, mas enxerga esse texto. O verbo se fez carne, ele está entre nós, ele está dentro de nós, ele está na nossa vida, ele habita entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, e nós temos visto a sua glória. Quanta coisa boa Deus tem feito, quantos milagres ele tem produzido, quanta vida ele tem transformado, quanta coisa boa ele tem feito à vida da igreja, quantas bênçãos ele tem trazido para o seu povo. E vimos a sua glória. Ah, meus irmãos, que todo dia a glória de Deus seja vista em você, na sua casa, na sua família, no seu casamento, com seus filhos, na cidade, na sociedade, no seu trabalho, porque o verbo já se fez carne, ele habita entre nós, e ele é graça, ele é verdade, ele é glória.